Título: O dinossauro com câncer e o Brasil com metástase. Boa tarde, minha gente. Ou boa noite, se você estiver assistindo isso escondido do chefe no trabalho. O que, aliás, é mais comum do que câncer em dinossauro. E olha que isso agora, vejam vocês, já não é tão incomum assim. Seja bem-vindo de volta ao canal Na Fé com Ironia. O único lugar onde um dinossauro do Cretáceo pode servir de exemplo moral para um brasileiro do século XXI. Antes de começar, já vou pedir aquele gesto cristão e civilizatório. Curta esse vídeo, compartilhe com quem ainda não foi fossilizado pelo TikTok e se inscreva. Porque aqui a gente trata da realidade com mais sarcasmo do que qualquer professor universitário da área de humanas. Pois bem, a notícia que caiu na minha tela nesta semana foi digna de um capítulo não escrito do Apocalipse. Um grupo de cientistas, provavelmente entediados de estudar o câncer humano, afinal, isso tem de monte, resolveu analisar o fóssil de um dinossauro encontrado na Romênia. O bicho era um tal de Telmatosaurus transsilvanicus. Um nome difícil, digno de um ministro do Supremo. E o que descobriram? Que o pobre animal tinha um tumor na mandíbula. Sim, meu caro, câncer, em um dinossauro, de 70 milhões de anos atrás. Agora, antes que você diga, mas o que isso tem a ver comigo? Respira fundo, porque tem tudo a ver. O mundo hoje sofre de um câncer que não é biológico. É espiritual, cultural, moral. Enquanto os cientistas investigam tumores jurássicos com a esperança de salvar o homem moderno vai se transformando num dinossauro moral, extinto por dentro e fossilizado por fora. A ironia é que o Telmatosaurus morreu, talvez, sem saber o que era câncer. Já o brasileiro médio vive com ele, não só no corpo, mas na alma. Câncer da corrupção. Câncer da mentira institucionalizada. Câncer do TikTok educacional. Um ameloblastoma moral que cresce sem parar na mandíbula da civilização. Segundo o jornal O Globo, os cientistas ficaram entusiasmados ao encontrar não só o tumor, mas tecidos moles fossilizados. Tecidos moles, em um fóssil. Como se a carne da alma jurássica tivesse dado um último suspiro dizendo: ainda dá para estudar alguma coisa aqui. E o brasileiro moderno, congelado de tanto botox, mas sem uma gota de tecido moral para exame. Nem duro, nem mole. Simplesmente ausente. A Bíblia, lá no livro de Jó, diz assim: o homem nasce para o sofrimento, assim como as faíscas voam para cima. Jó, capítulo 5, versículo 7. E eu pergunto, será que já naquela época não havia um primo distante do Telmatosaurus rondando a Mesopotâmia com uma dor na mandíbula? O sofrimento é parte da existência. Mas, hoje, em vez de aceitá-lo com dignidade, preferimos anestesiá-lo com dopamina digital, com lives motivacionais, com séries da Netflix cujo único objetivo é idiotizar. Enquanto isso, um fóssil com câncer nos ensina mais sobre a natureza da vida e da doença do que 1000 palestras do Drauzio Varela. Me diz, sinceramente, você consegue imaginar um dinossauro militante? Um Telmatosaurus fazendo protesto contra o meteorito opressor? Colocando pronomes no perfil? Usando camisa com Che Guevara jurássico? Pois é. A única coisa que esse dinossauro nos deixou foi um tumor. Um pequeno monumento biológico ao sofrimento da carne. Um lembrete de que a morte, a dor, a degeneração são parte da existência. Mas o ser humano moderno, especialmente o brasileiro pós-modernizado, acredita que pode eliminar a tragédia da vida com positividade tóxica, discurso inclusivo e aumento da verba pública. Burke já dizia: a sociedade é um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Mas hoje o contrato é entre os influencers, os coaches e os que preferem viver como se nunca tivessem nascido. O resto é cancelado. Certa vez, C.S. Lewis escreveu: a dor insiste em ser atendida. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E o que estamos fazendo com esse grito?
tapando os ouvidos com fones de ouvido de última geração e dizendo: "Ai credo, isso é negativo, não quero atrair energia ruim." O Telmatosaurus morreu em silêncio. Já o brasileiro moderno não para de gritar, postar, protestar, lacrar, reclamar, mas se você pergunta o que ele sente de verdade, nada. O câncer moral é silencioso. Começa devagar. Primeiro, você acha normal pular um mandamento aqui, outro acolá. Depois, você já está normalizando o adultério, o aborto, a corrupção, o uso de robôs em relacionamentos e a ideia de que Deus é apenas uma construção social. Chesterton dizia que, quando o homem para de acreditar em Deus, ele não passa a acreditar em nada. Ele passa a acreditar em qualquer coisa. E olha aí os resultados. Tem gente casando com boneca inflável, com holograma de anime, com inteligência artificial. E agora? Vamos ter gente criando um perfil no Tinder para um Telmatosaurus de pelúcia? Sim, meu amigo. Chegamos ao ponto em que a ciência se volta ao passado jurássico para tentar curar o presente decadente. É como se os mortos estivessem tentando ensinar os vivos a não morrer por dentro. Porque o que mata o homem moderno não é o câncer da carne, é o câncer da consciência. Lembra do episódio da mulher com fluxo de sangue no Evangelho? Ela toca nas vestes de Jesus e é curada. Hoje, nem as vestes os homens querem. Querem os likes, querem o algoritmo. E quando a dor vem, não tocam em Deus. Tocam no remédio tarja preta, na garrafa de uísque, no botão de cancelar. Vivemos em uma sociedade que idolatra a juventude, a saúde, a estética. E é exatamente por isso que o câncer, em um dinossauro, nos causa tanto impacto. Porque ele é um lembrete involuntário de que a dor não é exclusividade nossa, que a decadência da carne é universal, que somos poeira. E, como diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Agora, a ciência fala em usar as proteínas do fóssil para estudar a origem do câncer e, quem sabe, criar novos tratamentos. Eu torço para que consigam. Mas o que me preocupa é que já não se estuda mais a origem da corrupção, da mentira, da decadência do espírito. Para isso, ninguém quer investigar. Porque dói. Porque compromete. Porque exige conversão. Querem extrair proteína do osso do dinossauro, mas não querem extrair vergonha do rosto. Querem curar o câncer com técnicas de paleoproteômica, mas não querem curar a alma com oração, confissão e jejum. Querem salvar vidas humanas, o que é nobre, mas não querem salvar a humanidade das suas próprias escolhas. Conclusão. No fim das contas, meu querido espectador, talvez o Telmatosaurus tenha nos deixado um legado mais importante do que qualquer líder contemporâneo. Ele nos lembra que a dor faz parte do pacote, que a doença não é falha do sistema, mas marca da condição humana. E que a tentativa de eliminar o sofrimento à força nos leva a uma anestesia moral coletiva, onde ninguém mais sente nada, nem culpa, nem arrependimento, nem amor verdadeiro. A moral da história? Talvez estejamos mais próximos da extinção do que gostaríamos de admitir. Não por falta de recursos, mas por excesso de covardia, por falta de virtude, por fossilização da alma. E agora eu te pergunto, quem está mais morto? O dinossauro com câncer ou o brasileiro que vive, mas não pensa, não crê e não sente mais nada? Se essa pergunta te incomodou, parabéns. Ainda há tecido mole em você. Ainda não foi totalmente fossilizado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal Na Fé com Ironia. Porque aqui a gente não tem medo de cutucar o osso da verdade, mesmo que ele tenha 70 milhões de anos e um tumor do tamanho do Brasil. Até a próxima e que Deus nos cure, nem que seja com humor ácido e uma boa dose de realidade.